Muito bem, que você prepare o seu coração para a palavra de Deus hoje. Eu tenho aqui alguns slides, tem também um pequeno esboço no aplicativo da Bíblia. Deus nos deu como uma palavra rema para esse ano de 2026, na terra como no céu. Você pode repetir isso junto comigo? Na terra como no céu. É um ano de conexões, de conectar a terra com o céu. É um ano de nós podemos fazer mudanças, é um ano de realinhamento, é um ano de deixar conexões prejudiciais para trás, e é um ano de firmar novas conexões com Deus. Aleluia! Quando nós começamos um novo ano, começa um novo ciclo, e é uma nova oportunidade que Deus nos dá para construir um futuro e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É tempo de crescermos em fé, é tempo de nos conectarmos com Deus, é tempo de buscarmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quando nós paramos para olhar para as circunstâncias, para o que está ao redor, para as notícias, para as previsões, nós acabamos desanimando ou temendo por aquilo que virá. Mas que você saiba, querido, nessa manhã, que Deus tem planos ao teu respeito. Ele te dá autoridade, unção e poder para que você possa determinar o teu futuro, moldar o teu futuro. Todos os anos, perto do final do ano, se reúnem profetas de diferentes nações para determinar, declarar impressões, palavras proféticas para aquilo que virá. Nós temos estado também atentos a isso como igreja, sempre também em oração com os nossos apóstolos, pastores, para procurarmos compreender os dias, discernir o que Deus está fazendo, nos levantarmos em oração no conselho da palavra de Deus, para compreender o que Deus tem para cada ano, para cada estação. A apóstola Valnice também tem falado sobre essas coisas, inclusive há 2 semanas ela esteve aqui introduzindo uma palavra sobre esse novo ano. Na semana passada nós também falamos um pouco sobre isso, e hoje eu preparei uma visão geral, uma visão panorâmica, com alguns pontos de destaque para você guardar no teu coração. Eu creio que serão temas, alguns nós já temos passado por eles, outros serão desenvolvidos durante o ano, mas hoje eu quero que você tenha um resumo, uma visão panorâmica do que Deus tem para fazer nesse tempo para nós como igreja. Amém? E aí, você está com o coração aberto, disposto para descobrir os planos que Deus tem para você? Quantos creem que Deus tem um futuro de bênção, um futuro projetado para cada um nessa manhã? Amém. A primeira coisa que eu gostaria de destacar junto com você hoje nessa manhã é essa: Deus te dá autoridade para determinar o seu futuro. Você pode me ajudar falando para quem está do seu lado? Deus te dá autoridade para determinar o seu futuro. Você crê nisso? Agora fala para você mesmo: Deus me dá autoridade para determinar o meu futuro. É muito interessante notar algo. Deus criou o mundo em 6 dias pela palavra da sua boca. Deus criou o homem e a mulher como seus representantes nessa terra, para que o homem e a mulher dominassem sobre a criação. Quando a criação estava pronta, Deus reveste o homem e a mulher de autoridade para governar, para serem representantes de Deus, segundo as palavras da sua boca. E é um momento interessante em Gênesis 2, verso 19, que diz assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Veja só, Deus criou tudo pela palavra da sua boca, mas agora, no capítulo 2, Deus dá a mesma autoridade ao homem de falar, de determinar, de dar nomes. O que quer dizer dar nome? Dar nome é definir a natureza, é definir o que será. Cada nome tem um significado. E Deus então se para agora para ouvir o homem falar e dá autoridade ao homem para dar nomes, para determinar a natureza, para determinar o que será,
Veja só, o Salmo 115, verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Você pode compreender essa palavra nessa manhã? Veja aqui algo glorioso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Deus deu autoridade ao homem e à mulher sobre a terra. Ouça, 2026 está diante de você, para que você dê um nome a esse novo ano, para que você determine a natureza daquilo que virá. São 365, já passaram 2, né? Tudo isso? Uau, nem sei o que aconteceu. O tempo passa rápido, não é assim? Há uma nova temporada, 361 dias, que Deus coloca na tua frente para você dar um nome, para você determinar a natureza, para você dizer aquilo que será. Por isso, olha só, quando você acordar de manhã, você pode já acordar reclamando: ai, que dia feio, que dia isso, que dia aquilo, ou isso, aquilo, ou estou com dor nas costas. Ou você pode abrir os seus olhos de manhã e determinar: esse será um dia de bênção, esse será um dia de conquista. Você pode se levantar de manhã, dar graças a Deus por aquele novo dia e dizer: esse dia se chamará produtividade, esse dia se chamará salvação, esse dia se chamará prosperidade. Aleluia! Deus te dá autoridade para determinar o teu futuro. Você pode compreender essa palavra hoje? Por isso, nada de fatalismo, ou de vitimismo. Olha, minha vida é assim, não importa o que eu faça, tudo permanece igual. É mentira. Tudo é assim mesmo, não tem o que fazer. Deus te dá autoridade sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Por isso não tema, há um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas, que tem todo o poder e que te reveste de autoridade e de poder para determinar o teu futuro. Aleluia! Que você possa se levantar nesta manhã, alinhado aos céus, a vontade e o propósito de Deus para a sua vida, que você possa se levantar em autoridade, pois começa um novo ciclo, um novo tempo, e Deus tem planos ao teu respeito. O segundo destaque que eu quero que você guarde no teu coração nessa manhã é esse: busque os planos de Deus para você. Me ajude pregando aí para quem está do seu lado: busque os planos de Deus para você. Busque os planos de Deus para você. Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Deus tem planos para você. Ouça quais são: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia! Deus tem planos de te fazer prosperar. De te dar uma esperança em um futuro. Clamarão a mim e eu ouvirei. Procurarão e me acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Aqui está o segredo: clamarão a mim e eu ouvirei. Ouça, é tempo de oração, é tempo de clamor, é tempo de intercessão perseverante, é tempo de buscar a Deus com intensidade, buscar a Deus de todo o coração. E o Senhor te promete que se você assim o fizer, você o encontrará. Você ouvirá a sua voz e vai receber dele mesmo a estratégia, o plano. Ele vai te mostrar qual caminho você deve seguir. Você pode buscar e seguir os seus próprios planos, ou você pode buscar os planos de Deus para você.
Mas eu tenho uma novidade para você, você já até ouviu nessa manhã: os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores. Ainda que você veja abalos ao teu redor, Deus te fará prosperar em meio à crise. Quantos creem? Hebreus 12, eu não vou ler, você pode guardar, nós vimos também na última semana. Deus está abalando os céus e a terra pela sua palavra. Deus está permitindo muitos abalos, é isso que nós temos visto nessa década, desde que ela começou. Com uma pandemia, com abalos financeiros sobre o mundo inteiro, tantas coisas têm sido abaladas, e Deus está dizendo: olha, eu mesmo farei isso, abalarei os céus e a terra. Para quê? Para que aquilo que é inabalável permaneça. Por isso é um tempo de você purificar o teu coração, santificar a tua vida. Deus permite que algumas coisas sejam abaladas, muitas coisas foram abaladas na minha vida. Certamente na tua vida também. Acho que eu não conheço ninguém que não tenha tido a vida abalada nos últimos anos. Mas por quê? Deus permite que algumas coisas sejam abaladas para que surjam coisas novas. Deus permite que algumas coisas sejam abaladas para que você estabeleça mudanças na sua vida. Querido, põe a tua esperança no Senhor, põe os teus olhos no Senhor e na sua palavra. Que a tua oração nesse ano, hoje e todos os dias, seja essa, Mateus 6,10, como Jesus ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Quantos podem fazer essa oração nessa manhã? Mateus 6,10, venha o teu, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Você orou de coração? Que essa seja a sua oração nesse tempo. Senhor, eu quero os teus planos, eu quero a tua vontade na minha vida. Aleluia. Há um terceiro destaque, nós vamos passar, não colocaram o versículo, mas nem precisou, vocês já sabiam de cor. Há um terceiro destaque que eu quero que você veja comigo, nós vamos passando hoje a visão geral para você guardar. Somos a geração que conquistará a terra das promessas. Você crê? Você pode falar em alta voz junto comigo? Somos a geração que conquistará a terra das promessas. Você crê de coração? A palavra rema que Deus já nos deu em 2025, quantos se lembram? Só que muitas dessas palavras, quando nós ouvimos as palavras proféticas, não são exatamente para um ano, algumas são para uma temporada, para um tempo, como essa palavra. Ela não estava delimitada em 2025, mas é uma estação que continuará por toda a segunda parte dessa década. Deus falou conosco que Ele estaria levantando uma geração de Josué e Calebe, uma nova geração que se levantaria para conquistar a terra da promessa de Deus. E o Senhor te diz e me diz e diz a todos nós nessa manhã: o tempo do deserto já acabou. Uma geração veio até aqui carregando uma tocha, teve que sair do Egito, teve que brigar com o faraó, teve que atravessar o mar, passar pelo deserto, mas este é um novo tempo. Você é parte dessa geração escolhida por Deus, que avançará e conquistará a terra da promessa. Aleluia. Josué capítulo 1, do verso 6 ao 9 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar ou falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente ou faça tudo aquilo que está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Talvez alguns estão pensando: Deus está repetindo? Sim,
Eu já ordenei a você: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quantos creem e tomam posse da palavra de Deus nessa manhã podem dizer amém? Amém. Nós não temos tempo para destacar, nós já até pregamos sobre isso. Seja forte e corajoso. Não é tempo de temer, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de ver as circunstâncias. Eu não vou contar hoje porque eu não tenho mais tempo, mas esses passos, tanto do estudo da Raquel ou da Rebeca do próximo ano, nós vivemos cada milagre. Deus foi abrindo cada porta para que isso fosse possível, coisas acima do nosso alcance, acima da nossa capacidade, ou daquilo que nós poderíamos fazer, acima até dos recursos que nós temos. Mas, querido, você precisa levantar-se como um homem e uma mulher de fé e deixar de ver só as impossibilidades, os gigantes, as muralhas, porque se você fizer assim, você morrerá no deserto sem ver as promessas de Deus. Você precisa aprender a captar os pensamentos de Deus, o sonho que Deus tem para a sua vida, e então se colocar em fé, com unção, com autoridade, liberar palavras proféticas, se colocar em oração diante de Deus, para ativar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Elas já estão liberadas nos céus, nas regiões celestiais, mas você precisa se levantar como um homem e uma mulher de fé, para trazer para a terra aquilo que Deus já estabeleceu. O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Você tem que fazer a sua parte. Se você temer, se você duvidar, se você murmurar, se você voltar atrás, você corre o risco de, mesmo estar sentado no banco da igreja todo domingo, viver a vida e morrer no deserto, como foi o povo de Israel. Mas se você se levanta como um Josué, um Caleb dessa geração que diz: é verdade, tem muralhas, tem gigantes, mas a promessa do Senhor na minha vida é maior. O propósito de Deus para a minha vida se cumprirá. Aleluia. Se coloque de pé, nós vamos fazer uma declaração. Não acabou não pense que acabou. A declaração que Deus já nos deu, você vai repeti-la, vai renová-la para esse novo ano. Você vai falar na primeira pessoa essa palavra de Josué. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Ninguém conseguirá me resistir todos os dias da minha vida. O Senhor e Deus estará comigo, nunca me deixará, nunca me abandonará. Somente serei forte e muito corajoso. Terei o cuidado de obedecer toda a palavra de Deus. Não me desviarei da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serei bem-sucedido. Não deixarei de falar as palavras da lei e meditarei nelas de dia e de noite para cumpri-la fielmente. Só então os meus caminhos prosperarão e serei bem-sucedido. Amém. Dê um brado de vitória. É um tempo de conquista. Deus está levantando Josués e Calebes, homens e mulheres de fé. Pode se assentar. Aleluia. Seja forte e corajoso. E a outra parte toda do texto, você vê que é o compromisso com a palavra de Deus. É preciso ler, meditar, estudar e ter o compromisso de aplicar, de fazer, de obedecer. Então você se levantará para conquistar as promessas de Deus nesse tempo. Há mais um destaque que eu gostaria de deixar para o teu coração nessa manhã, que é esse daqui. É tempo de conexões e realinhamento. Você pode repetir junto comigo? 1, 2, 3. É um ano de conexões.
O ano número 6 conecta a primeira parte da década com a parte final. É um ano de mudanças, que ligará o teu destino para o final dessa década. É um tempo de transição, é um tempo de realinhamento. Por isso que você olhe para o teu coração hoje. Você vai ter que deixar algumas conexões que te prendem ao passado, ao mundo, que te puxam para baixo, e conectar-se ao céu, para viver na dimensão das promessas de Deus. O ano 2026 no calendário hebraico, como nós vimos, é 5.786. O hebraico, você sabe que os números são letras, cada letra ela tem um número e tem também um símbolo, um significado. Quando nós olhamos para o ano completo, 5.786, o número 5 quer dizer graça, o número 7 completude, o número 80 fala da boca ou do poder das palavras, e o número 6 do ano que coincide com o nosso calendário é a conexão. Aleluia! Isso é o que Deus deseja fazer na nossa vida nesse tempo. A letra hebraica do número 6 é a letra Vav. Como nós vimos, você pode ver aí esse pictograma. Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico, por isso ela equivale também no número 6. No hebraico você não tem letras e números como no nosso alfabeto. As letras têm valor numérico. Então a 6ª letra equivale ao número 6. E o pictograma é como esse gancho, como você pode ver aí, parecido com um gancho ou uma estaca. Por isso quer dizer conexão, união. Ela é usada também como uma conjunção, é usada como a letra E, aquilo que une ali duas sentenças ou duas coisas. Representa conexão, falando agora do significado, um elo, união, revelação. E é também uma letra importante do nome sagrado de Deus, Yahvé. No hebraico, Yud Rei Vav Rei. Você encontra ali o Vav como uma letra do nome do próprio Deus. A primeira vez que o Vav aparece na Bíblia é em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O E, o conector entre os céus e a terra, é o Vav, que está aí no versículo número 1 do capítulo 1 de Gênesis. Então, a primeira conexão, a primeira vez que o Vav aparece na Bíblia é conectando os céus e a terra. O Vav representa a ligação entre o céu e a terra. Querido, é isso que Deus deseja fazer na igreja nesse tempo. Nós temos essa necessidade de nos conectarmos com Deus. É um tempo de integridade pessoal, de santidade, alinhar a nossa vida. Realinhamento quer dizer realinhar as nossas vidas ao propósito de Deus. Ter cuidado com as alianças que nós firmamos, porque se você firmar conexões incorretas, você pode correr o risco de retroceder, ou não alcançar o destino que Deus tem para você. Por isso, dentro desse ponto, é importante que você tenha o cuidado de cortar conexões prejudiciais. Diga junto comigo, cortar conexões prejudiciais. Nesse ano é preciso que você observe o que tem te agarrado, te prendido, roubado o teu tempo, te feito olhar para trás, o que tem te prendido ao passado. Cuidado com os atrativos das redes sociais, com a cobiça ao dinheiro, com as seduções do mundo. Você vai ter que cortar algumas dessas conexões para poder ter mais tempo, para crescer em relacionamento com Deus, para ter uma verdadeira conexão com Deus. Você vai ter que cortar conexões com este mundo, para poder dedicar-se mais a aprofundar o teu relacionamento com Deus, para estudar a palavra, para meditar nela de dia e de noite, para que ela saia da tua boca com autoridade e molde o teu caminho, molde o teu futuro, como Deus falou para Josué. Há condições para entrar na terra. Não é porque Deus prometeu que eu vou ficar deitado na cama esperando acontecer. O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Você tem que fazer a sua parte.
você tem que meditar na palavra, você tem que deixar que a palavra molde o teu futuro, o teu destino, o teu modo de viver e as palavras da tua boca. Você precisa realinhar a tua vida ao propósito de Deus. Cuidado com relacionamentos prejudiciais, com pessoas que te afastam do propósito de Deus, amizades ruins. Cuidado com conexões com pessoas negativas que vivem falando mal, vivem reclamando. Essas coisas liberam espíritos malignos. Cuidado com pessoas que vivem sempre murmurando, que falam mal dos outros, falam mal da igreja, falam mal dos líderes. Cuidado com pessoas que não mostram arrependimento, que vivem no pecado, que mesmo ouvindo a palavra de Deus não mudam de vida. Veja, querido, é um tempo de tememos a Deus, de olharmos para a sua palavra. Saia de perto de pessoas que são egoístas, interesseiras, ainda que sejam da sua própria família. Você não tem que compactuar com o pecado de ninguém, você não tem que se preocupar em agradar os homens, mas a Deus. É um tempo de realinhar, é um tempo de cortar conexões que têm te prejudicado, para firmar novas conexões com Deus, alianças com Deus que te impulsionarão ao teu propósito. Filipenses 3, versos 13 e 14, é um verso que é tão importante, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Dá um chacoalhão quem está do seu lado e fala: Deus está te chamando para ir para o alvo. Uau! Deixa o passado, esquece o que ficou para trás e vai para o alvo. Há um prêmio, há uma eleição que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Há um chamado celestial de Deus para você. Quem vive de passado é museu. Perceba que aqui há algo muito interessante. Sempre que eu leio esse texto, me chama a atenção. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, mas então ele fala de duas coisas. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Ué, não são duas coisas? É porque são dois movimentos em um. Por isso, uma coisa faço. São interdependentes. Você não consegue esquecer o passado se não avançar, e você não consegue avançar se não deixar o passado para trás. São duas coisas interdependentes. Você precisa esquecer, soltar o passado para ir viver o que Deus tem para você. Agora, se você ficar parado, não avançar, você também não consegue deixar o passado para trás. Compreende? Há um novo ano, mas se você não mudar, se você não realinhar a tua vida, se você não buscar o conselho da palavra de Deus, se você não fizer algo diferente, o novo ano vai ficando velho e os mesmos erros vão se repetindo e as promessas de Deus parece que nunca chegam. Deus tem grandes planos para você, Deus tem grandes projetos para você. Por isso, a segunda parte ainda desse ponto é: aprofunde o seu relacionamento com Deus. Vou falar mais uma vez: é tempo de santidade, de separação, de criar pontes entre os céus e a terra. É tempo de oração perseverante, é tempo de buscar revelação, entendimento, estudo, meditação da palavra de Deus. É tempo de buscar as soluções nos céus, em Deus. É tempo de buscar a criatividade em Deus. Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia, nós temos direito a estas bênçãos. Realinha a tua vida ao céu, busque o propósito de Deus, aleluia, para que você tome posse daquilo que Deus já estabeleceu para você.
Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é a tua posição? Qual é o lugar onde você está? Você está assentado com Deus. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você ressuscitou com Cristo e recebe dele a autoridade, a mesma autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra, para ir, para fazer discípulos, para fazer a diferença, para moldar o teu futuro, o teu destino, para conquistar, para avançar, para ser um homem e uma mulher de Deus nessa terra. A cruz é essa ponte de conexão entre os céus e a terra. Aleluia! Que os teus olhos estejam postos em Jesus, na cruz do Calvário. Ali está a conexão entre os céus e a terra, ali está a tua vitória. Aleluia! Há mais um destaque que devemos pôr claramente para esse ano, que está no poder das palavras. Há 2 semanas ouvimos muito sobre isso. A década de Pei, a década da boca. Há uma guerra pelas narrativas, pelas palavras. As pessoas querem controlar ideologias que você pode falar ou não pode falar, ou querem até mudar as palavras do nosso idioma, porque há uma guerra pelas palavras. Por isso, querido, você precisa controlar e cuidar das palavras que saem da tua boca. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida podem sair da tua boca, na medida que você alinhar o teu coração, a tua mente com a mente de Deus, e mudar a tua linguagem para falar aquilo que Deus tem determinado, você verá circunstâncias ao seu redor serem transformadas. Preste atenção, não tenho muito tempo porque cada um desses é um tema. Deus criou o mundo pela palavra da sua boca. Haja luz e houve luz. E Deus deu a mesma autoridade ao homem de criar e governar pelas palavras. Você entende isso, querido? Por isso, na tua boca está o poder criativo de Deus. Não abra a tua boca para destruir. Não abra a tua boca para declarar aquilo que você não quer ver na tua vida. Deus, quando olhou a terra em caos, Ele não falou: olha quanto caos, trevas, caos, 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 ó caos. É isso que está escrito lá em Gênesis 1? Deus olhou a terra em caos, então Ele disse o quê? Haja luz. Será que podemos aprender uma lição nessa manhã? Você pode olhar o caos na tua vida, mas não fale aquilo que você não quer ver materializado. Deus te deu poder criativo. Deus te deu o poder de governar e criar pelas palavras da tua boca. Por isso, ainda que você veja caos ao redor, diga: haja luz. As promessas de Deus são maiores e elas transformarão e elas se realizarão na minha vida. Aleluia. Seguindo, o penúltimo destaque é esse daqui: é tempo de levantar comunidades autênticas. Essa é uma palavra profética para esse ano. E quando eu estava lendo, achei muito maravilhoso, porque é o que nós temos feito todo o ano passado, nos dedicando para estabelecer as igrejas em casa, em comunidades com aliança, partindo o pão, a santa ceia, onde há amor, unidade, oração uns pelos outros, onde todos são importantes e compartilham. Tantas igrejas nós estabelecemos no último ano. No final do ano já ungimos uma nova geração de líderes, novas igrejas serão implantadas. Hoje, muitas pessoas que tinham deixado as células no passado estão voltando para a comunhão das igrejas em casa, para o discipulado. E quando eu olho para os profetas, essa é uma palavra para 2026, a importância da igreja reunir-se em casa, em comunidades autênticas, em aliança, em oração, em compromisso e em discipulado. Isso é fundamental para os dias que virão. E a palavra para esse tempo, para esse ano, nós já começamos e trabalhamos o ano passado inteiro, Atos 2, do verso 42 ao 47, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão,
nas orações. Em cada um havia temor, muitos sinais extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. É um retrato da igreja como ela começou, da igreja de Jesus dos apóstolos. A igreja foi tomando outros rumos ao longo da história. Não que as grandes celebrações não sejam importantes, elas têm o seu valor sim, mas a essência da igreja está no pequeno grupo. A essência da igreja está quando ela se reúne dentro de uma casa. Você não consegue viver esse retrato da igreja num auditório como esse. Esse retrato da igreja que acabamos de ler só pode ser vivido dentro de uma reunião familiar, onde um está olhando no olho do outro, onde todos participam, onde oram uns pelos outros, onde há generosidade, onde há aliança. Você é parte de uma igreja em casa, que você saiba que aquilo não é uma reunião só durante a semana, não é uma reunião de estudo bíblico, é um lugar de aliança, é um lugar de compromisso, de discipulado, é um lugar de amor. Deus está preparando a sua igreja para dias que virão. Nós não sabemos o que virá no futuro. A igreja tem sido perseguida no mundo inteiro e há indícios já no nosso país. A igreja reunida em casa é uma igreja inabalável, é uma igreja de aliança. Nós continuaremos esse ano com esse propósito de expandir as alianças, as reuniões. Estabelecemos a Santa Ceia todas as semanas, temos já trabalhado nesse modelo bíblico. Aleluia. Eu quero um verso, já estou quase terminando. A autoridade da igreja vem dessa concordância e da unidade. Mateus 18:18, nós lemos na semana passada: em verdade vos digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Presta atenção no tempo verbal. O que você ligar na terra terá sido, já foi ligado no céu primeiro. O que você desligar terá sido desligado nos céus. Perceba que a autoridade da igreja vem dos céus. Não sou eu que determino o que vai acontecer. Nenhum homem pode falar é isso e vai acontecer. O segredo está em captar o céu e descobrir o que Deus quer fazer, e descobrir a vontade de Deus e ouvir a voz de Deus, e então ligar ou desligar na terra, e assim será feito. Por isso, querido, não é tempo de isolamento, não é tempo de viver afastado, é tempo de firmar conexões com Deus, com a igreja, com os irmãos, com a igreja em casa, a autoridade na assembleia, a autoridade na concordância, quando profeticamente recebemos a voz de Deus, e então avançamos com autoridade, nós veremos milagres acontecer. Aleluia. A igreja é esse corpo de Cristo, o cabeça está nos céus e o corpo aqui na terra. Veja só, quem decide para que lado eu vou, para onde o meu pé vai? Ele decide sozinho? É assim? Aí um pé decide para um lado, o outro para o outro, como faz? Vai tropeçar e cair? Quem manda no corpo onde ele vai? Assim tem que ser a igreja, você entende? Não é o corpo que vai decidir, eu vou aqui, Deus vai me abençoar. É assim que muitos fazem. O pé vai lá para o lado e quer arrastar a cabeça. É assim que funciona? Vai tropeçar, vai cair, vai quebrar. A ordem vem da cabeça, a ordem vem de Cristo, que está no céu. Eu preciso captar o que Ele quer fazer, e então eu me movo, e aí eu verei milagres, e aí eu conquistarei, e aí eu avançarei. Você compreende? Você compreende? Então não sou eu que determino, olha, eu vou fazer isso porque eu queria, porque eu gosto e Deus vai me abençoar. Não. Eu oro, capto a visão de Deus, capto a mente de Cristo, vejo para onde Ele quer e então eu vou. E ainda que seja difícil, ainda que eu não tenha os recursos virão, os milagres acontecerão. Aleluia. Mas não porque eu decidi.
mas porque eu estou alinhado à vontade e ao propósito de Deus. Você compreende? É o último. Eu corri, deu tempo. É tempo de ativar os dons do Espírito. Há uma promessa e uma palavra, a última que nós vamos ler hoje, para esse tempo, para esse ano. Ouça bem. Antes dos dias que virão, antes da volta de Jesus, virá o maior avivamento que a face da terra já viu. Nós veremos grandes coisas de Deus e você é chamado a fazer parte deste avivamento. Há um derramar do Espírito Santo para os nossos dias. É tempo de ativar os dons do Espírito, os dons espirituais, os dons ministeriais. O ministério precisa ser feito com poder e não segundo a palavra dos homens. A palavra do Senhor, Joel 2, do 28 ao 32, que é uma palavra declarada pelos profetas para esse ano. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Nos aproximamos da volta de Jesus. Aleluia. Há tantos sinais nos céus, na terra, que já podemos ver, mas antes desses dias, o Senhor diz: derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Perceba que não há distinção de idade, filhos, filhas, jovens e velhos. Não há distinção entre homens e mulheres, veja só, filhos e filhas, servos e servas. Não há distinção entre classe social, servos e servas. Sobre os servos e servas será derramado do meu Espírito naqueles dias. Aleluia, esse é o tempo que estamos vivendo. Essas palavras já têm se cumprido. Deus está te chamando para ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Há dons que precisam ser ativados na tua vida, dons espirituais. Busque do Senhor. Você terá um encontro sobrenatural. Do Senhor te capacitará, te ungirá, para que você se levante e cumpra o propósito que Ele tem para esses dias. Quantos creem e recebem a palavra de Deus? Amém. É tempo de ativar os dons do Espírito. Aleluia. Querido, começamos 2026. Aí está um novo ciclo, uma nova oportunidade que Deus coloca diante de você. Ele tem grandes planos, grandes promessas. Basta que apenas você realinhe a tua vida ao propósito de Deus, para que você possa tomar posse da terra prometida de Deus para você. É preciso cortar nesse ano de conexões que têm te prendido ao passado, relacionamentos, hábitos ou pecados que precisam ser deixados para trás. E é preciso criar novas pontes com Deus, pontes de relacionamento com Deus, com a sua palavra, pontes que ligam o céu e a terra e que te levarão para perto do propósito de Deus para a tua vida. Amém? Eu trouxe uma aplicação para você praticar. Eu tenho nos slides e também no aplicativo da Bíblia para você guardar. Um desafio para você nessa semana: em oração, procure compreender os projetos que Deus tem para você em 2026 e submeta os seus próprios planos para Ele. Registre os sonhos e planos que Deus colocar no teu coração. Então veja só, presta atenção. Ao invés de você colocar os teus sonhos, ouça, vocês estão compreendendo, não é? Ao invés de você listar os teus sonhos, o primeiro desafio é: busque
os sonhos de Deus para você, o que Deus quer de você para esse novo ano. Submeta os teus planos para Ele, então registra tudo no caderno. O segundo eu trouxe emprestado da semana passada. Nós estávamos sem luz, não sei se todos conseguiram fazer. Quem já tiver adiantado, melhor. Se não, tem mais uma oportunidade. Faça uma lista dos hábitos, relacionamentos e conexões que estão impedindo o seu progresso, que precisam ser deixados para trás. Também relacione as conexões que devem ser fortalecidas com sua relação com Deus, com a igreja e com o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, a segunda aplicação fala das conexões que devem ser deixadas para trás e que devem ser fortalecidas. Faça uma lista delas. E uma sugestão para terminar: reserve um tempo para orar em família. Celebre a Santa Ceia em casa e comprometam-se coletivamente com Deus. Considere escrever alguns planos e sonhos em conjunto, como família ou como casal. Está aí uma aplicação simples para você praticar o que aprendeu ainda essa semana. Quantos se comprometem e desejam viver o melhor tempo de Deus?